foi eleito em 2014, aos 23 anos, o deputado estadual mais jovem do Brasil e agora escolhido para assumir o cargo de corregedor parlamentar da Alerj pelos próximos 2 anos. Educação e garantia da qualidade na prestação dos serviços públicos são os principais focos desse mandato. Meu convidado de hoje no Alerj Entrevista é o deputado Jorge Felipe Neto. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Natália, eu que agradeço a você, a toda a equipe do Alerj Entrevista, da TV Alerj. Fico muito feliz de estar aqui novamente. Deputado, como eu disse na abertura do programa, o senhor é muito jovem e entrou para a política muito novo, né, deputado? Como é que foi esse início? Olha, foi um desafio, porque hoje a gente está numa seara muito mais aberta ao jovem, né, para essa entrada na política. Mas não foi assim em 2014. Há muita desconfiança que você tem que quebrar. Mas eu sempre tive a certeza de que se ao menos não tentasse um mandato eletivo, ia ser uma pessoa muito angustiada, muito frustrada, né? Não esperava nem ganhar, mas a população do Rio de Janeiro me deu esse dever de representá-la, e é isso que a gente vem fazendo no mandato passado e nesse, lutando para que as coisas de fato sejam revertidas no Rio de Janeiro, essa tendência de decadência que a gente está vivendo, de serviço público, de atendimento à população de um modo geral, de bem utilização dos recursos públicos de todos nós, né? Deputado, o senhor começou falando, eu queria tocar nesse assunto. Como é que foi quando o senhor chegou a casa? Como é que foi a recepção dos seus colegas com essa juventude toda chegando aqui no parlamento? Olha, não teve uma reação só. Teve muita gente que gostou, que curtiu, que é mais afeta a questão da juventude, entender, né, que a participação do jovem é fundamental na política, né, que você vem com uma cabeça diferente, mais arejada. Outros, nem tanto. Tem a tendência de querer que as coisas continuem como estavam, de não ter um jogador novo, entre aspas, no tabuleiro para tentar mudar uma regra aqui, uma regra colar, isso está certo, isso está errado. Então, assim, foi muito diferente em vários aspectos. Muita gente eu tenho relação, amizade até hoje, outros que a gente fez até um certo grau de adversariedade ou inimizade por conta das posições que tomamos. Mas faz parte do seu parlamento, da sua democracia, né? Deputado, ainda nessa questão da juventude, né? Na disputa da eleição para a corregedoria parlamentar da Casa esse ano, a disputa foi travada entre 2 deputados muito jovens. O senhor e o deputado Alexandre Freitas, do Novo, foram os candidatos e o senhor foi escolhido pelos próximos 2 anos para assumir esse cargo, né, deputado? Isso, sem demérito nenhum, é claro, Alexandre, que é um grande amigo pessoal e também um cara super capacitado. Mas é muito bom a gente ter uma eleição entre 2 jovens num cargo de importância como esse na Assembleia Legislativa. Eu fico muito grato aos votos que recebi, aos companheiros, né? A nossa eleição ela vem, na verdade, numa tendência de equilíbrio, sem tempero ideológico nem à direita, nem à esquerda, mas de um extremo centro, que vai fazer o que é correto, mas sem perseguir ninguém. É isso. Deputado, muita gente não conhece qual é a função do corregedor parlamentar. Exatamente. Eu recebi nas redes sociais assim, agora você é o corregedor do governo, como se fosse um promotor de justiça contra o governo. Não é. É um cargo eminentemente interno, que avalia tanto conduta dos parlamentares como dos funcionários com relação ao Código de Ética e Decoro da Casa, né? A gente, na verdade, faz o relatório diante de uma denúncia ou querendo startar a sindicância ou o próprio inquérito, né, em caso criminal, e manda esse relatório com o nosso parecer favorável ou desfavorável ao Conselho de Ética. O Conselho faz a sua avaliação, portanto, se deve ou não ir a plenário, em caso de parlamentar, em caso de funcionário, se é merecedor de algum tipo de punição ou não, enfim. Mas um cargo eminentemente técnico, né? Deputado, a gente vive um momento na política, né, de muita polarização, né, de muita, quem é direita, extrema-direita, quem é esquerda, extrema-esquerda. A gente tem vivido esse momento. O senhor falou, né, da sua característica pessoal da mediação, e isso também foi levantado durante a eleição para o cargo, né, que o senhor tinha um caráter principal, né, como um mediador. Essa é uma característica fundamental para assumir esse cargo nesse momento, né, deputado? Com certeza. Quer dizer, a gente está vivendo um momento no Brasil, como você bem colocou, Natália, que não são só os extremos, mas é o extremo, muitas vezes, demagógico,
Quer dizer, para chegar num objetivo, se tiver que pular no pescoço de 100 pessoas, mas conseguir o like no Facebook, tô dentro. Não pode ser assim, né? Então a nossa eleição vem justamente nesse aspecto, com serenidade, com tranquilidade, com equilíbrio, com formação técnica compatível para o cargo de corregedor. Eu sou advogado, já trabalhei na área criminal, então isso tudo contou a favor. Deputado, o senhor falou, né, da questão técnica que o cargo exige. O senhor falou que não é, né, um promotor, uma questão de acusação ou defesa do governo, mas sim, né, um cargo que serve um pouco de controlador dos próprios pares, dos próprios amigos, né, dos próprios parlamentares. Você toma um pouco de conta de como é que tem sido a atuação dos deputados, se eles estão passando um pouquinho do limite do que é decoro ou não, né, deputado? Exatamente. Eu espero não ter que usar essa prerrogativa nunca. É o meu sincero desejo, né? Mas é justamente conversar e ter esse diálogo. Olha, cara, talvez isso daqui não tenha sido bacana, poxa, sua conduta a gente pode melhorar e tal. E receber dos próprios parlamentares, né? Isso é o que mais acontece na corregedoria, de representações deles contra eles próprios. Isso acontece com relativa frequência, né? Então a gente vai avaliar tudo com serenidade e tranquilidade. Deputado, o senhor falou uma coisa que normalmente a gente escuta durante a eleição, né? Todo deputado, quando vai ao microfone votar e declarar seu voto, diz que está votando naquela pessoa, mas espera que ela não precise usar do cargo, né, deputado? Esse é um cargo que a maioria das pessoas não querem ocupar, né? Olha, ninguém quer fazer o mal para outra pessoa, né? Mas, por um acaso, essa eleição dessa legislatura foi bastante disputada. No final das contas, só foram 2 ao plenário, mas chegamos a ter, salvo engano, 5 ou 6 candidaturas e o pessoal foi desistindo a favor de um, a favor de outro. Que é um cargo de bastante simbologia, né? No momento que a Assembleia está vivendo com relação à desconfiança, com prisões que aconteceram, por aí vai. Então, foi um cargo onde todo mundo estava com os olhos e pensou assim, olha, eu vou me propor a fazer diferente, eu vou votar numa pessoa para fazer diferente, né? Não é para ser o arquivador geral da Alerj, mas também não é para ser o perseguidor, né, o caveira da história, é para ter serenidade nas coisas, né? O senhor falou do momento em que a Alerj vive, né, deputado? O senhor está assumindo um cargo num momento em que essa polarização pode resultar, por exemplo, em várias questões, vários requerimentos ou então denúncias feitas à própria corregedoria. A gente está vivendo um momento na casa em que uma deputada apresentou uma representação na Organização das Nações Unidas contra o governador do estado e o próprio partido do governador representado na casa está representando também contra essa deputada, denunciando que ela teria usado de forma inadequada o nome da Comissão de Direitos Humanos para oferecer essa denúncia, né, deputado? Isso é passível de investigação? Olha, na teoria, tudo é passível de investigação, né? Você tem o seu ponto de vista, a outra pessoa tem um ponto de vista dela, e a corregedoria vai ter a sua própria, analisando ambas as partes. Eu não vou me adiantar com relação a esse assunto, porque posso ser considerado até suspeito por dar uma eventual relato, parecer prévio a ter os documentos em mãos. Mas me parece que esse tema foi levado a plenário e vai ter bastante repercussão ainda sobre isso. Deputado, para a gente acabar não entrando num tema, antecipando uma decisão que o senhor não pode dar, vamos falar sobre um outro tema que eu também falei na abertura do programa, que é a questão da educação, né, deputado? O senhor propôs, e teve o veto derrubado no início do ano, um projeto que trata da questão da educação em tempo integral nas escolas do Estado, né, deputado? Fundamental. É um projeto absolutamente fundamental. A gente, há 30 anos atrás, tivemos a primeira experiência no Rio de Janeiro instaurando a educação de tempo integral. Na época, o governo Brizola não tinha nenhum tipo de salvaguarda de que aquilo seria uma política de Estado, ou seja, por lei. Então acabou sendo política de um governo. O governador que o sucedeu, Moreira Franco, disse que não ia acabar, mas acabou com o programa e a gente nunca mais conseguiu retomar na proporção que o Brizola deu ao programa de educação de tempo integral. Hoje a gente tem mais ou menos 25% das escolas, o secretário Pedro Fernandes tem feito
um trabalho bacana com relação a isso, de ampliação, um programa de ampliação nos próximos 4 anos, muito bom, mas a gente quis deixar isso por lei desde o ano de 2015. Aliás, esse foi o grande motivo que eu entrei para a política. Eu queria deixar isso como política de Estado, porque eu acho que nenhum grande país começa o seu desenvolvimento sem ter uma população, primeiro, bem informada, consciente e capacitada, né? Intelectualmente, instrumentalizada para poder realizar um bom trabalho para a própria sociedade, né? E o Brasil falta muito a isso. A gente fala muito questão de, por exemplo, segurança pública, por aí vai. Quando a gente olha os números, por exemplo, Degase, 95% dos meninos que estão lá no Degase cometeram crime, sim, que às vezes são pessoas horrorosas. Mas se você avaliar numericamente a questão educacional, 95% não terminou o ensino fundamental. Nenhum dos 10 mil do ano de 2017, foi quando a gente puxou esses dados, nenhum tinha concluído o ensino médio. Então é óbvio que tem uma relação entre educação e falta de perspectiva. Não é que a falta de educação vai gerar a criminalidade, não. Mas a perspectiva salva o jovem, muitas vezes, do impulso de cometer um crime. Então é fundamental. O senhor está falando da importância da educação, né, como base, e a gente vive um momento de cortes na educação, né, anunciados pelo governo federal, que vão impactar diretamente no estado do Rio de Janeiro, porque aqui tem universidades federais e colégios federais renomados, como é o caso do Pedro II, que tem 40% em média da verba cortada nesse momento, né? Me parece assim, quando a gente olha a dissonância, a gente faz um projeto de lei que é obrigatório você ir convertendo, e lógico, investindo mais, porque a educação de tempo integral é mais cara, ao longo do tempo, as escolas no estado do Rio de Janeiro, convertendo do horário de turno, né, para a educação integral. O governo federal vem e baixa um corte linear, 30% nas universidades e no Colégio Federal Pedro II. Nas universidades, isso é uma unanimidade, que o dinheiro tem que ser melhor investido mesmo. A gente estava fazendo uma conta, por exemplo, na UF, a gente paga por ano 40 mil reais por aluno. É bastante, é muita coisa. Se você dividir isso por 12 meses, você vai ter lá seus 3.500 reais por aluno. Isso qualquer um consegue pagar, por exemplo, uma faculdade particular, né? Agora, quando você vai para o Pedro II, e aí que eu quero entrar, a gente fez a conta do orçamento dividido pelo número de alunos por mês, né, do Pedro II. 200 reais. 200 reais por aluno no seu ensino fundamental. Isso significa o seguinte: muitas famílias, você que está assistindo, às vezes tem um bichinho de estimação em casa, você tem um cachorro em casa, você gasta mais por mês com esse animal do que o poder público federal gasta na hora mais fundamental do aprendizado do aluno, que é no ensino básico. Ou seja, é uma discrepância muito grande. Aí você vai na justificativa. Por que cortou? Não, porque tem uma bagunça, uma balbúrdia, a gente tem que despartidarizar as instituições. Concordo que a gente tem que despartidarizar, ok. Mas tirar o dinheiro resolve isso? Eu não entendi a correlação entre causa e efeito nessa história. Eu acho que a gente tem que fiscalizar, os alunos estão mais conscientes, os pais estão mais conscientes de que escola não é local para lavagem cerebral. Mas o governo tem que investir muito mais ali. Se ele ainda dissesse, olha, eu vou cortar da UF ou da UFRJ, isso daqui, porque isso daqui está errado. Por exemplo, a quantidade de professores substitutos que são concursados, eles não são eventuais, eles recebem mensalmente para ficar à disposição, né? O que já é muito torpe. Uma coisa é o titular ter uma doença, eventualmente você ter que contratar o substituto, mas você não pode ter um salário para o substituto, um salário para o titular, porque um dos dois obrigatoriamente não está trabalhando. Deputado, diante dessas comparações que o senhor está fazendo, a gente precisa fazer um breve intervalo, mas a gente volta a falar sobre o assunto e no próximo bloco a gente conversa também sobre a excelência nos serviços públicos. O intervalo passa rapidinho.